Pronto, estamos aqui de volta. O atraso é do meu braço quebrado, viu, gente? Não é da internet, não. Eu que tô devagar para abrir coisas, pra fazer coisas, não imagino que terror que o negócio é. Então vamos lá, de onde paramos? Estamos falando dos atos notariais digitais. E eu, com esse braço quebrado, tô a coisa mais engraçada do mundo para conseguir digitar qualquer coisa. Que tá louco, viu? Benza-te Deus, amado. Mas vai dar certo, peraí. Deixa eu só botar o botãozinho aqui, senão eles não gravam depois a live. Aí acabou. Ave Maria, vamos. Dois. Pronto. Olha só, então, a história do testamento que eu comentei com vocês, tá? Então, se a gente for lá no 22, que é onde eu acho que tá, você vai ver que ele fala... Não é no 22, é no 21 mesmo. Ele fala de outros atos. Isso é maravilhoso, né? Porque é aí que entra essa maravilha dos nossos outros atos. Eu quero falar dos atos. O provimento coloca numa área que chama materialização e desmaterialização, tá? E isso tá... Veja, materialização e desmaterialização a gente já podia fazer, já estava pronto, já está em normas na maioria dos estados, não sei se em todos, mas São Paulo já tem normas faz tempo, porque a Senad, a Central Nacional de Atos Digitais, já estava lá dentro do escopo da Sensec, né? Então você já podia fazer, você já podia desmaterializar um ato, assinar digitalmente, mandar para lá e você consegue conferir. Mas o funcionamento, deixava a desejar, até. E aí a Senad vem agora com duas coisas, sendo útil para duas coisas que, nossa, são meus sonhos de consumo na vida toda. Quer dizer, ainda não vai acabar assim exatamente com tudo, mas fica tranquilo que é só uma questão de tempo que esse negócio vai acontecer. Ó, a primeira coisa, o 22 diz assim, ó, sensacional. A desmaterialização será realizada por meio da Senad nos seguintes documentos. A Senad é um módulo hoje utilizado para nós informarmos todos os atos notariais, a Sensec, né? Todos os atos notariais, e dentro da Sensec você tem vários módulos, entre eles a Senad. Dentro da Senad, inclusive, que a gente manda as assinaturas digitais do tabelião, as assinaturas, os cartões de firma do tabelião e dos prepostos, tá? E a Senad, então, sempre foi útil para isso, só que lembra, ela agora faz parte de um cômodo, lembra, nós estamos dentro da casa, notariado.org.br, e vários cômodos. A gente já viu o cômodo do certificado digital, como é que você tem que fazer. Quem não viu, tá lá no YouTube, dá uma olhadinha lá. Depois, a gente tem o cômodo da tua estrutura dentro do cartório para emitir o certificado digital. E aí a gente tem o cômodo da videoconferência, porque a videoconferência não é a lavratura do teu ato, não são os teus atos que estão lá. O que está lá é a prova de que você praticou um ato digital utilizando o certificado correto, o e-notarial, e utilizando a gravação da videoconferência, que é muito importante porque faz prova, né? Se você usou o certificado do e-notarial, ótimo, ele vai estar assinado por esse certificado e tá bonito, então isso faz a junção do ato, garantindo que não tenha fraude nesse ato, foi você mesmo que fez, e que o teu cartório corresponde àquele código do ato que foi feito. Maravilha. Agora nós estamos no cômodo da estrutura de Senad, que são a checagem, é a possibilidade de checagem do ato feito digitalmente. De que forma ele nos interessa agora? Duas coisas maravilhosas, olha só. O que eu posso fazer? Desmaterializar é pegar uma coisa que está física, me ajuda, internet não para não. Pegar uma coisa que está física e desmaterializar é digitalizá-lo, perdão. Então eu pego o seu documento, seu RG, e vou digitalizá-lo, desmaterializando, sai a matéria, entra o digital. Muito bem. O que ele diz? Ó, que eu posso pegar uma cópia de um documento físico digitalizado e posso conferir o original, claro, né? Evidentemente. Eu posso pegar o original, desmaterializar, ou eu posso pegar um original eletrônico. Ele pode ser físico ou eletrônico, ou os dois, uma parte física, uma parte eletrônica. Imagine que eu tenha uma certidão
de um órgão público, por exemplo, da Receita Federal, que ele é inteiro digital, mas quando você vai checar aqueles códigos verificadores do documento da Receita, você certifica aquele ato. Então você já pode ter autenticado aquela certidão. Então imagina que chegue para você uma certidão da Receita Federal, já autenticado por um outro colega. Então foi autenticado no tabelionato tal. Aquele documento vai estar com você. O que você pode... Esse é um documento híbrido, concorda? A origem dele é original, mas tem uma participação física, por exemplo, de um tabelião fazendo a autenticação. Eu posso pegar esse documento, digitalizá-lo, olha que maravilha, presta atenção, usando a Senad, né, lógico, e depois que eu conferir esse documento, o original físico, eu posso fazer cópias autenticadas desse documento que eu guardei lá na Senad. Olha que coisa maravilhosa. Não, gente, sonho de consumo na vida. A pessoa precisa ficar trazendo aquele monte de documentos todas as vezes? Não. Peguei os documentos dela, arquivei maravilhosamente. Onde? Na Senad. Por quê? Porque eu desmaterializei e arquivei aquilo ali. Portanto, eu posso emitir cópias que serão autenticadas mediante os documentos que eu arquivei na Senad. Não é uma coisa linda? É uma coisa linda isso aí. Por quê? Primeiro que eu já vi o original. Calma, né? Não vamos pensar do jeito certinho. Eu já vi o original. Esse original pode ser original físico ou original eletrônico. Então, muitas certidões, por exemplo, do INSS, de todos esses órgãos são eletrônicas. Eu desmaterializo, boto ele na Senad. E se eu tiver que emitir um monte de cópia autenticada, vou emitir da cópia que eu já... Sabe que você não pode autenticar cópia de cópia? Nesse caso, você não está autenticando cópia de cópia, você está guardando uma matéria do original. Falei que bit é um negócio maravilhoso, né? Bit é bit, né? É uma coisa linda. Guardar a matéria do original, por isso que você desmaterializa, guarda essa matéria lá na Senad e pode emitir, então, cópias digitais desses documentos. E essa é a parte bacana do provimento 100. O provimento 100, ele traz um grande caminho para você avançar, com perigos. A gente falou de alguns e acho que terão outros para serem avaliados, mas isso o tempo tem que trazer. Nós não podemos partir do princípio, primeiro, que uma solução completa vai aparecer da noite para o dia, mas isso nem Papai Noel traz, gente, não tem a menor condição. E nós também não podemos ter uma má vontade com todos os avanços que nós sabemos que virão. Olha o susto que a gente tomou com uma pandemia, do dia para a noite você tem que mudar o teu trabalho inteirinho. Essa é a parte maravilhosa que eu acho da história do direito, né? Ele avança, e quando ele avança rápido, ele tem que tomar uma decisão. Ou eu estou extremamente segura e avanço pouco, ou eu avanço muito e perco a segurança. E esse equilíbrio do custo-benefício é o que eu acho que está acontecendo nesse exato momento com o provimento 100. Com o risco de a gente, se não solucionar aquelas questõezinhas problemáticas ali, que vamos ver como é que ficam as explicações disso. A gente criar uma tensão desnecessária, mas eu tenho certeza que essa tensão, para não chegar no judiciário, nas corregedorias, especialmente as corregedorias estão lotadas de problema para resolver, o ideal é que a gente agora já compreenda qual é o protocolo de se fazer isso de um jeito bom, de um jeito maravilhoso, né? Muito bem, essa história da Senad adorei, achei o máximo, porque isso é um negócio que dá muito trabalho quando você tem muitos documentos, já gerou muito problema, não vou chamar de fraude, que eu não tô aqui para falar disso, mas já gerou muito problema, a gente sabe disso, porque as pessoas... que lindona! As pessoas... elas precisam, é um serviço que elas precisam. Você tem um monte de documento e ela precisa ficar trazendo, às vezes, contratos sociais imensos, monumentais, milhões de cópias. É um desserviço, na verdade, porque a gente perde a segurança. Vou dar um exemplo para dizer por que a gente perde a segurança. Isso aconteceu comigo, tá? Num contrato social, a gente foi conferir as cópias, o cliente trazia as cópias, ele participava de licitação, então eram muitas cópias. E eu botava, assim, 2 pessoas só para conferir. Original, cópia, original, cópia, original, cópia. A um determinado momento, e a gente sabe isso, o ser humano é assim, o olho humano também, passa batido, sabe? Que você tem que fazer, sei lá, 12 lotes e 100 cópias de cada, para as licitações são grandes, né? Então, aqui passa batido, o olho humano passa a não conferir, e algumas empresas confiam nisso. Então, você chega ali pelo 10º lote,
E o que eu fazia? Trocava os funcionários que estavam checando, porque cansa o olho, né? Então, pelo 10º lote, você começava a pegar cópias que estão na cópia, mas que não está no original, porque eles já traziam prontos. Olha, não pense que é assim uma coisa, ai, não existe. Existe sim. O que esse tipo de serviço na Senad permite? Que você tenha o teu original, se ele não foi alterado, claro, e que você dali mesmo autentique. Então você para com esse problema de ficar trazendo os originais o tempo inteiro. Isso é uma coisa. A segunda coisa bastante interessante é que as cópias que são originadas dessa digitalização e vão ser conferidas com a Senad, porque ela vai ter o código de conferência, como tem toda a certidão, né, gente? As certidões da Receita, do INSS, tudo hoje você confere um hash conferível, né? Só uma estrutura de conferência de arquivo de tempo. E isso é maravilhoso, porque ela vai valer para todos os usos possíveis. E a segunda coisa que é sensacional, quando você autentica um documento que está registrado lá na Senad, ela contém todos os dados, no momento da autenticação, né? Porque você vai entrar com o teu e-notarial, não esquece. Ela vai ter todos os dados do funcionário que fez aquela autenticação, porque ele tem que logar na Senad com o certificado, o CD e-notarial. E é isso que garante essa rigidez do sistema aqui para saber que, de fato, aquele funcionário faz parte dos funcionários que você autorizou, o que hoje é feito lá no TJ, no portal do TJ. Você coloca os teus funcionários, diz quais são as funções dele, o que é que ele pode fazer, idem no e-notariado. Então, se o funcionário que está fazendo a autenticação não for um daqueles autorizados com certificado digital, acabou, neném, não vai autenticar nada, não vai autenticar nada. Olha que beleza que a gente para um pouco com essa infernança, que é ficar descobrindo se quem autenticou pode autenticar. E a segunda coisa, sensacional. Bom, autenticado isso, o usuário pode checar, lógico, né, na Senad. Isso gera o hash, ele pode checar se aquela cópia autenticada tem o original digital lá. Mas o mais maravilhoso de tudo, todas as coisas do mundo, gente, é você poder fazer reconhecimento de firma autêntica de forma digital. Na live da sexta-feira, que a gente estava falando do certificado digital, teve um colega que perguntou a respeito disso, eu falei, olha, nós estamos fazendo por episódio, meu filho, que é um provimento sem, o bicho não é fácil, não. Pensa que é assim facinho, né? Você precisa ficar sem dormir umas 4 noites, eu já estou às 12. Só pra, né? Então eu falei, espera um minutinho. Então é hoje essa história. Olha só que interessante. Claro, tem que ver como é que São Paulo, ou Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, ou Paraná, vão determinar que isso aconteça, mas eu não vejo muito por onde fugir do fato de que está autorizado. Então vamos lá, o que está autorizado? Já sabem que firma autêntica é aquela maravilha, né? Não, eu não sei se você que não atua lá dentro da serventia sabe, mas eu vou explicar como é que é o negócio. É assim, você tem um livrão, para fazer o termo, porque o termo é um ato notarial. Aquele termo é uma constatação e é uma junção de ato-fato. Então, é o ato, eventualmente, da compra e venda sendo comprovado e o fato de que aquelas pessoas estiveram ali. Por isso é que você tem um ato semi-protocolar, não é? Porque uma parte do documento fica ali naquele termo, a outra parte vai com a pessoa embora, lá o CRV, aquela coisa toda. Muito bom. E aí, vou explicar o negócio da técnica para vocês, tá? Eu com esse braço quebrado não ia poder fazer nunca aquele negócio, porque olha só, você tem que pegar o livro, aí você reserva o termo, você tem vários escreventes ali fazendo aquilo, então ele tá usando o sistema para preparar o termo. Faz o termo, aí pega o termo, aí aquele termo é impresso, vai impressorinha, depende, se for térmica, depende da térmica, porque ela descola o negócio. Mas aí você usa aquelas impressorinhas normais que elas são mais bacanas mesmo. Aí você pega a etiqueta, são 2 etiquetas. Uma vai para o livro, termo, isso se for um ato só, se for uma pessoa só vendendo, porque às vezes tem os herdeiros tudinho, então 12 atos lá. E a outra vai para o documento, por exemplo, vai para o documento do CRV. A pessoa tem que assinar no livro, o escrevente tem que assinar na etiqueta que está no CRV e na etiqueta que está no livro. Meus amigos, eu vou dizer um negócio para você. Tudo bem, tem que fazer, a gente faz, mas é medieval o negócio. Não é fácil não. E pensa nos selos. E quando aquele monte de gente vai assinar o negócio que a gente tem que ficar botando aquelas esticamentos nos documentos, sabe? Chama extensão, pra ser chique. Os esticamentos no documento, porque aí tem que ter a firma de todo mundo identificada.
É medieval o negócio. Nem sei como é que vai resolver isso aqui. Tá aqui, uma maravilha de uma solução. A pessoa não vai... O braço, minha filha, o braço tá ficando pela metade, tá junto com a coluna. A coluna já não se mexe, o braço foi junto. Menina do céu, nem conto nada. O afastamento social que eu acho que tá causando isso. Olha só o que você pode fazer agora. Utilizando a plataforma do e-notariado, o reconhecimento de firma autêntico, mesmo padrão, tá? Que a gente já falou ali. Você vai entrar lá no e-notariado, o usuário já tem que ter o certificado digital notarial. A ficha dele, então, portanto, já fará parte do teu reconhecimento de assinaturas. E se eu não tiver e tiver que fazer um ato, posso pedir a ficha? Lembra a parte boa de ter o certificado do e-notariado? É que você não precisa pedir a ficha para ninguém. Porque a hora em que você certifica que a pessoa é a pessoa, faz maravilhas. É com leite moça, Marcleide. Por isso que eu faço maravilhas. Com leite moça esse braço aqui. Eu não posso nem estar mexendo ele assim, tá? O meu médico que não esteja aí olhando essa live, porque senão tô acabada amanhã. Nem fala comigo, ó. Então, olha só, você pode, usando a mesma plataforma, o certificado digital, você pode fazer exatamente a mesma coisa. Então, você tá lá, com o documento na mão, a pessoa tem que ter assinado o documento, lógico. Então, imagina que seja a venda de um carro de um senhor, que não vai lá no cartório, não pode ir, alguém manda o documento lá. Portanto, você abre a mesma coisa, abre uma videoconferência, documento, a ficha já tá lá, o assinador digital. Eu só tenho uma dúvida, que é para perguntar amanhã, que eu achei interessante também ter essa pergunta para fazer, que é o seguinte: eu tô aqui na live com ele, na live não, desculpa, é hábito, videoconferência, desculpa, tá? Negócio de videoconferência, coisa séria. Videoconferência com a pessoa que vai vender o carro. E a pessoa já assinou o documento. E você tem que, né, materializar um termo ali dizendo que a pessoa compareceu e tá. A diferença agora, olha que beleza. Eu tenho isso aqui, leio lá o termo, todos os dados do carro, confiro o endereço do adquirente, do tarará, tudo bonitinho. Em que atribuição? Do adquirente, domicílio do adquirente ou da placa do carro, tá? Então, ou é da placa do carro ou do adquirente do carro. Faço toda aquela leitura e confirmo, né, com o usuário, se assinou mesmo, é isso aqui, só tá vendendo, o carro tal. Muito bom. E aí imprime o termozinho, faz o reconhecimento de firma, no teu termo vai ter que constar reconhecido por autenticidade a firma que compareceu em videoconferência. Mas aí eu tenho uma dúvida que eu quero perguntar para vocês, quero deixá-los pensar aqui um pouquinho, tá? É o seguinte, aqui ó, 25.5, deixa eu ler para vocês me digam, tá? Deverá ser consignado em todo ato notarial eletrônico de reconhecimento de firma por autenticidade, mesmo esquema que eu já expliquei lá para a escritura, tá? Igual que nem, só que o ato vai ser tanto que ele é um ato escritural, né? O ato vai ser um de reconhecimento de firma autêntica. Que a assinatura foi aposta, ó, no documento perante o tabelião, foi, né, ou seu preposto, porque está aqui na videoconferência, seu substituto ou escrevente, em procedimento de videoconferência. Aqui eu acho também que tinha que dar uma consertadinha. Tinha que dar. Porque ela não foi aposta no documento perante o tabelião. Ela já veio aposta a assinatura. O que o tabelião fez foi certificar que aquela assinatura diante dos documentos apresentados, então documento digital, ou se já tiver o certificado digital, a ficha, foi certificar que aquela assinatura de fato é daquela pessoa porque ele conversou digitalmente com essa pessoa, mas não foi aposta na presença dele, né? Já tem que ter vindo, porque o documento físico tá aqui, a pessoa não tá, então já tem que ter mandado isso assinado, né? Vamos ter que dar uma corrigidinha em umas coisinhas. Mas tirando isso, gente, a parte que vem dos outros atos aqui, ó, 26 que eu estava procurando. Outros atos eletrônicos poderão, e da manifestação de vontade. Só tá vendendo esse carro? Não, minha filha, tô vendendo isso aí não. Bom, você já chama a polícia, né? Já sabe como é. Outros atos eletrônicos poderão ser praticados com a utilização do sistema e-notariado, observando-se as disposições gerais desse provimento. Vou dizer para vocês, nosso episódio de hoje, que fala sobre atos notariais, né? Como é que faz e tal. Vou dizer para vocês o que nesse momento inicial é a pequena dificuldade. Mas como todo momento inicial de tudo, me lembro, sou novinha, mas eu me lembro de umas coisas assim, celular.
celular, gente. A pessoa apertava os botões ali, não ia para lugar nenhum. É assim, mas eu vou dizer a dificuldade que vai ocorrer num primeiro momento, que é por isso que eu não quero que vocês se preocupem com os termos técnicos, porque eles são muito técnicos, como tem que ser, ué. Eu ouvi hoje uma live, o técnico estava explicando, estava lá no colégio notarial explicando sobre o tal dos formulários. E é um super técnico, assim, né? De diretor de TI, é um espetáculo, né? Poderá o quê? Assinar no vídeo e enviar eletronicamente o documento, mas não desmaterializou o documento ainda. Ainda. Isso é o que eu espero que aconteça, assim, logo, logo num provimento local. Porque, por hora, o SEM, a assinatura dele num termo, ele até pode me mandar, mas eu tenho que colocar esse termo num livro. Não tem jeito ele vai mandar um digital e eu vou arquivar lá um digital. Mas eu tenho que colocar o termo no livro e o termo no documento que ele mandou assinado. Porque o Detran ainda, infelizmente, espero que logo resolva isso, mas ainda não está pronto para receber isso totalmente digital. As carteiras nacionais de habilitação digitais até que estão andando bem. Então eu imagino que em alguns estados a gente já esteja muito avançado. Se eu for falar de São Paulo, claro, imagino que o próprio termo de autorização já vá direto. Mas muitos estados não têm o Detran que faça isso ainda. Então, se eu reconhecer uma firma aqui, em São Paulo, de um carro cuja placa é, sei lá, do Mato Grosso, e o adquirente está aqui em São Paulo, mas o Mato Grosso não tiver a conexão com o Detran ainda totalmente eletrônica, não tem jeito, eu tenho que fazer via documento. Eu espero que logo, logo aliás, o Denatran, por isso que o primeiro convênio do e-notariado veio com a estrutura Denatran, acho que até Detran, não sei nem se foi Detran ou Denatran, Karen, você sabe mais do que eu, né, filho? Mas como é ou da placa ou o do domicílio do adquirente, a depender do domicílio não vai dar para eu fazer inteiro digital. Então eu vou ter que, ele vai assinar o termo digital, mas eu tenho que imprimir um termo, porque eu tenho que imprimir pro documento físico. Isso em breve está na minha lista de coisas que não existirão mais. Coisas que não... Eles farão o quê? Farão isso logo, amém, não, com toda certeza, com toda... A CNH digital já está aí para provar que vai rolar, mas você veja que o documento de identificação digital ainda não tá único, não aconteceu ainda, porque ele exige uma série de configurações técnicas, o Brasil inteiro, é o Brasil, né? Não dá para ser facinho assim, não dá para ser sonho de fada. Então, o que acontece nessas situações aqui? O que eu acredito? Que a dificuldade que vocês eventualmente vão encontrar, não nas capitais, mas tudo bem também nas capitais, porque não é só porque é capital que não tem pessoas que, imagina, a gente viu isso com o auxílio dos R$ 600 com a Caixa, a gente viu que você pode considerar onde você quiser, na capital, no interior, na fazenda, no rio, no mato, na praia, as pessoas têm dificuldade com tecnologia, e se tem dificuldade com tecnologia, a gente tem que estar preparados para isso. Então, eu estava contando que eu vi a live hoje, um pedaço só, do colégio notarial, e um técnico, super técnico ali, explicando como é que, aquela parte que a gente tratou aqui na sexta-feira, como é que você acessava o certificado, e tatati, tatatá, e aí eu olhei para aquilo e falei, ele explica muito bem, mas ele tá falando para técnico, porque aí ele esquece às vezes que do outro lado, assim, uns segundos ele esquece que do outro lado tem alguém que não tem a menor ideia do que seja o termo tal ou o termo não sei o que, né? Então a gente não pode partir do princípio, e essa pandemia serviu para mostrar que a gente não pode partir do princípio que a gente tem uma igualdade material na vida, não tem não, é formal pura. A gente acha que tudo que a gente vai falar aqui, todo mundo... Eu fui vendo umas perguntas que aconteciam lá na live e eu falava, meu Deus... Ai, que vontade de ter uma live, de entrar ali e explicar aquilo para a pessoa, porque às vezes a pessoa não está aqui, está assistindo lá. Eu vejo que a dificuldade, ela não é teórica, ela não é jurídica, ela é técnica, e a gente não pode parar uma estrutura notarial do porte que a gente tem em São Paulo, no Brasil, por dúvida técnica. O colégio está trabalhando nisso, tem uma equipe trabalhando para tirar dúvida, eles são muito competentes, né, Karenzinha? Você pode dizer aí que você tá aí, né, amiga? Super competente, assim, o colégio e a Gisele hoje presidindo o colégio tem essa visão da dificuldade, que bom, porque tá trabalhando muito nisso, a equipe inteira. Mas olha só, a gente tem que lembrar que lá no interiorzinho, não sei da onde, tem o cartório que mal internet tem.
Olha, tem um determinado dia da hora tal, hora tal. Não dá para botar tudo no mesmo balaio, entendeu? Então, não se apoquentem com... Aí eu, mineira, falando... Não sou mineira não, mas é que eu tenho uns alunos mineiros que estão falando desse jeito aqui. Não se apoquentem com termos técnicos. Só lembrem o seguinte, no mesmo canto, uma estrutura o colégio colocou uma forma de você identificar pessoas e uma forma de você checar assinaturas. Para checar assinaturas de atos digitais, essa forma é complexa. Exige que você tenha uma videoconferência, faz parte da checagem, da vontade, da capacidade, da identidade e da identificação assinatura. Essa estrutura faz parte, né? Nossa, nem me fale, é uma revolução mesmo. Eu imagino a equipe que está trabalhando lá, uma loucura. Então eu quero que vocês não fiquem tensos com os termos, com a técnica. Ela quando chega não é simples, vai dar um monte de erro, vai dar, lógico que vai dar, já falei. Só me faltava que esse negócio maravilhoso chegasse, não tivesse um erro no mundo. Vocês viram que nós implantamos, São Paulo implantou o selo digital há um ano? Eu não tenho certeza exata, mas acho que foi, não é mais que um ano não, um pouquinho mais, vai, quem tá em São Paulo aí me corrija. E até agora a gente de vez em quando tem um problema, a gente não consegue lançar um selo A, um selo B, aí o pessoal, não sei, acho que é Serpro, que tem que cuidar disso, aí o pessoal do suporte vai lá e te cadastra. Gente, é um mundo. E não dá para imaginar que o Poder Judiciário inteirinho, no Judicial ou no Extra, possam do dia para a noite saírem assim do A para o B como se fosse uma varinha de condão. Não se preocupem muito, só façam o passo a passo. E o passo a passo, ele ainda tá simples. Faz o teu e-notarial, o teu certificado digital. Mostrei sexta-feira, simples, básico, manda lá tua delegação. Depois que chegar bonitinho, assina, baixa pro teu celular, autoriza os teus funcionários, vai dar erro, você vai ter dúvida, não tem problema, eles estão lá pro suporte. Não estamos falando ainda de você praticar o ato digital, amanhã. Não, mas é que eu preciso praticar hoje. Ok, beleza, se precisar praticar hoje, você também vai dar jeito. Mas lembra, o provimento tem 6 meses para entrar em vigor com aquelas coisas que precisam ser implantadas, não é do dia para a noite. Essa parte já tá básica. Eles vão testar a videoconferência, amanhã temos a live notarial, a Gisele vai fazer junto com o juiz que é do CNJ e que não só pensou como auxiliou. Lembra que esse pedido do provimento já estava lá há muito mais de um ano, né? E agora ele foi arredondado até para a situação atual. O que a Priscila falou lá no início, que era a história do dispensa a digital, então a gente vai conferir amanhã se vai dispensar também para dispensa biometria, vai dispensar também para o certificado digital, é que na situação atual, se você tem a foto para o ato, é o que está escrito aqui, você pode dispensar a biometria. E depois, é quarta? É quarta, desculpa, gente. A live notarial, quarta-feira, em que não vai ter uma só, né? Vão ser várias, mas a de quarta-feira vem com a presidente, Gisele, e com a Corregedoria Nacional. E vamos ouvir umas coisinhas. É muito importante que a gente ouça o que é que se pensou em determinados detalhes, né? Assim foi com o 74, assim foi com a apostila de Haia, lembra? Nossa senhora, eu fui para um evento da apostila de Haia que eu fiquei olhando para aquilo umas 3 horas, ficava olhando para aquela tela e falava, rapaz, e como que eu vou? Até hoje a gente tem dúvidas e manda perguntas, e se o ato for assim, e se o ato for assado? É bom a gente ouvir o mens legis, né? É bom a gente ouvir o que pensou a pessoa que estava ali montando aquela ideia geral. Dali a gente tira uma série de informações para continuarmos, né? Então, olha só, essa estrutura dos atos que eu quis muito tratar hoje com vocês, eu acho que tá bem tabelião, assim, né? Você pode fazer as escrituras gerais que você faz, as declaratórias. Mas não tá escrito aqui que a declaratória... Olha como a gente também tem que usar uma como chama isso? Interpretação estrutural, né? Não tá escrito a declaratória. Como que eu vou fazer a declaratória porque não tá posto ali? A gente sabe, mas lembra? Se eu partir de um princípio lógico, eu vou fazer a declaratória no domicílio do declarante. Me parece bastante razoável. Tá, Cláudia, como é que eu faço a união estável, então? Como que eu vou fazer a união estável? Então, vamos lá. Para a união estável,
vou supor que o conceito seja esse, seja o do domicílio dos conviventes, que é o que vale para o registro civil de pessoas naturais, o registro de imóveis, tá? Se vocês me perguntarem a maior dificuldade, vai ser o teu usuário, aquele que não está habituado ainda a isso. Mesmo que seja muito simples ter um certificado digital notarial, a gente não pode igualar todo mundo. Não dá. Então ele vai ter dúvidas nisso. Mas é para isso que você é tabelião, meu filho, para dúvidas gerais, insensatas e maravilhosas e de todo tipo, e tecnológicas e jurídicas e tudo na vida. Você é praticamente o padre da tua cidade, né? Não na capital, que não dá tempo de ser muito padre, mas tudo bem, no interior você é. Então você vai ensinar, você vai fazer junto com ele, vai baixar o certificado digital dele em 2 minutinhos, ele vai morrer de felicidade. Mas o certificado digital notarial, ele pode usar para tudo? Claro que pode, é um certificado digital. Essa é a maravilha. E gratuito para ele. Por quê? Porque a gente quer incentivar que ele utilize uma estrutura de consulta. Não tô falando de praticar ato não, hein? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês que a gente vai falar amanhã dos cadastros. Amanhã não, depois da live do colégio agora. O meu episódio 3. Pra ver se eu não tô falando nenhuma besteira aqui também, né, gente? Depois do emitido certificado, ele vai poder usar esse certificado não é só para praticar atos, é para acessar a central, sabe? E hoje, para acessar a central, por exemplo, do registradores de imóveis, você não precisa de um certificado digital para emitir as certidões de matrícula, para fazer o e-protocolo, você precisa de um certificado digital. Pois é, ele, para acessar tudo aquele negócio de escritura, e das que ele for parte, ele acessa sempre a vida inteira, o resto da vida. E as outras que ele quer acessar, ele precisa estar cadastrado para checar onde é que está a certidão para pedir uma certidão digital. O que já faz hoje o Instituto de Protesto, o que já faz hoje o Registro de Imóveis, o que já faz hoje o Registro Civil. Nós só estamos fazendo isso no tabelionato agora, porque a gente tem que admitir, sim, o tabelionato tem características... Não justifica nada, tá? Isso, mas ele tem características difíceis mesmo, especialmente essa história da territorialidade. E se vocês querem a minha opinião, acho que não é nenhuma questão de opinião, porque acho que opinião nesse momento não se dá, né? Não tá aqui para dar opinião nenhuma. Mas é que o avanço do mundo vai fazer com que a profissão também avance. Diferente do tabelião lá de Roma, aquele que ficava num lugar bonito para cantar sozinho, atuando sozinho, não tem jeito. A gente tem que tomar uma opção legal para resolver essa questão de onde é que se pratica atos. Tem várias, podiam ser várias, por exemplo. Cria um distribuidor nacional, por exemplo. Eu não quero um distribuidor nacional, eu quero, por exemplo, um distribuidor local. Tudo bem, como faz o protesto. Eu quero, por exemplo, estabelecer que a regra indiscutível é a regra do imóvel, mas é quando não for imóvel. Então, acho que a gente está muito perto de uma regra jurídica que vai começar a representar o futuro dessa atividade. É difícil, aqui não tem situação fácil nessa parte da atribuição. Essa ainda vão gerar umas brigas, porque geram briga até hoje, mas a gente já sabe quais são os problemas, né? Os problemas são as pessoas praticarem atos onde elas não podem praticar. Por quê? Porque a lei diz que é. Pode mudar a lei, falar que qualquer um pode praticar em qualquer lugar, mas aí quem tem mais poder econômico vai praticar mais ato. Vai ser uma decisão difícil, é uma decisão política, não é só jurídica, e que a gente vai ter que acompanhar para ver o que acontece. Então, olha só, de atos da materialização e da desmaterialização, permitindo que a gente autentique atos que a gente guardou um original e permitindo que a gente emita quantas cópias sejam necessárias, permitindo que a gente pratique o ato do reconhecimento de firma autêntico via eletrônica, que eu acho particularmente que deveria ser de toda que é firma, tá? Acho mesmo. Até porque eu acho que o reconhecimento de firma acabará. Falei isso pra vocês, às custas de tomar uma direita aqui no meio da live, mas acho sim, porque o conceito do reconhecimento está sendo transferido para o digital. Então eu paro de reconhecer firma e reconheço pessoa, porque firma só existe em razão de pessoa. Então, se eu reconhecer a pessoa e foi ela que praticou aquele ato e uma estrutura digital me permite garantir isso, e vocês vão ver que tem outros módulos no e-notariado que vão justificar isso que eu estou falando agora, eu não estou falando que você deixa de ter o serviço de identificação, lembra? Eu estou falando que você deixa de ter reconhecimento de firma, porque isso hoje
Os juízes já não assinam mais nada, né? Tudo digital, ninguém assina mais nada, tem lugar nenhum. Você tem eu adoro caneta, eu adoro coisa escrita, então vou sofrer. Mas esse é o futuro, eu não tenho essa dúvida, não tenho. E não tenho dúvida sobre algumas outras coisas, mesmo olhando o provimento aqui. Mas você, elegante, fina e cortês, e deixar a nossa presidente falar primeiro, porque aí já é uma questão de opinião, não é uma questão técnica. Dúvidas? Amanhã não. Amanhã tem uma live do Colégio São Paulo e depois de amanhã tem a live da presidente do Colégio Federal. Então a gente só vai falar na quinta-feira para eu deixar a galera falar primeiro para saber se nós estamos no caminho certo. Nosso episódio 3 tratará dos cadastros todos. Gente, é uma quantidade de cadastros que eu vou dizer para vocês. Ó, a gente tem matrícula eletrônica, cadastro de videoconferência, cadastro de identificação, que vai fazer o certificado digital. A gente tem assinador digital, interconexão notarial, por isso que eu acho que o futuro das fichas já tá com aquele povo carregando o caixãozinho das fichas, tá? Ficha de assinatura, segura aí que elas vão ficar para a história. Escreve o que eu tô falando. Temos também o Senad, que a gente já tem, mas que vai ter o seu uso ampliado. Vamos ter o CCN, que é o Cadastro de Cliente Notarial. Vamos ter o Cadastro de Beneficiário, o CBF, final. E vamos ter o Índice Único de Atos Notariais, IUN. E isso vem em conjunto com o 88. A gente já vai ter tudo no mesmo balaio, vai ser um espetáculo, tudo funcionando. Dúvidas? Aproveito que eu tô aqui, o braço não tá, mas eu tô. E o meu fisioterapeuta amanhã vai falar comigo. Tudo bem, gente? Podemos praticar ato já? Só entrar ali no notariado? Cadê vocês? Vocês estão falando comigo? Não? Assim não tem a menor condição. Não vou nem deixar gravado. Eu vou botar os vídeos lá no YouTube. Deixa eu encerrar aqui o outro lado. Vou botar lá no YouTube para vocês darem uma olhadinha, até para ficar para a posteridade, porque vai que a presidente fala uma coisa assim muito diferente do que eu falei, vocês podem me cobrar, mas claro, eu estou fazendo aqui considerações iniciais, assim, sem base de publicação nenhuma, porque sempre que uma coisa muito nova acontece, você tem a obrigação de fazer um exercício mental, mesmo que ele esteja errado às vezes. O exercício mental pode estar super errado, eu não tô aqui para ter razão em nada, nem para ter certeza de nada, mas para colaborar com essas dúvidas todas que eu recebo e essa tensão nervosa de todo mundo. Não fiquem. A mente tem o poder de acompanhar o mundo, e isso aqui é a graça, né? A gente não pode ficar esperando alguém entender as coisas pra gente e alguém ficar explicando tudo pra gente. Vão lá, leiam isso. É sensacional você poder formar uma opinião. Eu adoro formar opinião antes de saber o que realmente será a coisa, porque olha só, se for o que eu pensei, puxa, que bom, sinal que a minha mente está pensando bastante bem. Se não for o que eu pensei, uau, significa que eu aprendi duas possibilidades, aquela que eu criei e aquela que é a que o legislador pensou. Adoro, acho maravilhoso. Às vezes eu descubro que não é nada daquilo que eu tinha pensado, mas na minha cabeça poderia ser. E é assim que a gente cria as possibilidades, que criatividade ajuda muito, não só nessa fase de pandemias e crises, mas é uma fase de, como eu direi, eu vou dar um nome para isso, fase provimental. Será que a gente pode chamar assim? É uma fase provimental, gente. Eu nunca vi tanto provimento na vida. 15 anos de tabelionato, eu nunca vi tanto provimento na vida. Por isso que a gente está na campanha Descansa CNJ, tá? Então amanhã, como teremos quarta-feira, 19 horas, Carizinha já falou, Notariado BR, é o Insta, Notariado BR, quarta-feira, 19 horas. Aliás, Dons Elites, essa live fará parte da nossa reunião, tá? Preparem-se, porque fará parte de meta, óbvio, lógico, é claro. Então, faz bem pra mente a gente criar as possibilidades. Vai que não é nada disso que eu tô pensando, que tem uma solução diferente, aí eu já achei que a gente pode ter as duas, não é ótimo? É ótimo. Beijo imenso pra vocês, descansem, nos vemos quinta-feira, depois da presidente falar, que eu vou assistir a presidente falar, uau, era isso que eu tinha pensado, não era nada disso que eu tinha pensado. E falaremos de cadastros, e como é que você faz os cadastros, e como é que você usa os cadastros, e o futuro pra nossa vida. Um beijinho, gente, fiquem com Deus até episódio 3, pode mandar pergunta que eu tô que dá-lhe resposta. Beijo, tchau, gente.